Eu quero começar, pessoal, falando sobre o planejamento da avaliação. Tá? E esse planejamento no Moodle, ele é muito semelhante ao planejamento que nós já fazemos durante o nosso dia a dia nas nossas avaliações. Ele tem algumas peculiaridades que nós vamos ver agora, e eu acredito que a principal peculiaridade que a gente tem que levar em consideração é que o aluno ele está distante, não é? E, portanto, é mais difícil o nosso acompanhamento. Tá certo? Mas eu vou tratar dessa questão ao longo dessa nossa conversa. Ok? Bom, na hora em que a gente começa a planejar uma avaliação, eu acho que no momento prévio à colocação, à impressão dessa avaliação, vamos dizer assim, a gente define quais questões nós queremos que a avaliação tenha. Tá? E a gente define, por exemplo, só jogando um número, pessoal, só para ilustrar, e a gente define, por exemplo, que a nossa avaliação ela vai ter 10 questões. Tá certo? Tudo bem, normal, é uma prerrogativa nossa. Acontece que quando a gente trabalha nessas condições, ou seja, com o aluno distante e um acompanhamento mais difícil, apesar da nossa avaliação ser composta por 10 questões, é interessante, se ela for feita nesse caso no Moodle, né, que nós tenhamos um número de avaliações superior. Por que isso? Para que nem todos os alunos façam exatamente a mesma prova. Tá? Então eu vou partir dessa premissa de que se você quer criar uma avaliação com 10 questões, procure gerar para essa avaliação pelo menos o dobro. Por quê? Porque assim a gente consegue diversificar as questões para os alunos e a gente evita que talvez, né, eventualmente, ocorra algum tipo de cola entre eles. Né? Porque mesmo distante, para eles é muito fácil atualmente eles se comunicarem. Né? Eles têm celular, eles têm computador, eles têm diversas ferramentas. E como eu insisto nesse ponto, né, o acompanhamento da nossa parte é mais difícil. Então a gente tem que ter alguns critérios aí para poder construir uma avaliação que de repente não mostre um resultado falso daquilo que a gente pretende quantificar. Tá? E como a gente começaria a planejar essa avaliação no Moodle? Pessoal, a gente vai começar essa avaliação através da elaboração de um banco de... Espera aí, gente, que tem alguém batendo na porta para entrar. Só um minuto. Boa tarde, professor. Voltando. A gente vai começar com um banco de questões. Espera aí que chegou mais gente. Boa tarde, Manuel. Fortalecido, bom dia, boa tarde. Bom, voltando então, pessoal, nós vamos começar com um banco de questões que nós vamos elaborar para a nossa prova. Tá? No nosso exemplo, no exemplo que eu vou ilustrar para vocês, a gente vai construir um banco de questões para uma prova de matemática. Tá? Muito simples, mas vai ser um banco de questões para uma prova de matemática. A minha prova de matemática ela vai versar sobre as 4 operações fundamentais. Ou seja, na minha prova eu vou apresentar questões de adição, subtração, multiplicação e divisão. Ok? A princípio, eu posso colocar todas essas questões de uma vez só no meu banco, tá certo? Ou eu posso criar compartimentos, só um minuto. Boa tarde, Edival. Ou eu posso criar compartimentos onde eu individualizo
cada um dos temas sobre os quais a prova vai versar. E é isso que eu vou fazer, pessoal. Então, olha, eu não vou criar um único banco para colocar todas as minhas questões da prova. Eu vou individualizar, eu vou fazer compartimentos. Então, olha, eu vou criar um compartimento que a gente vai chamar de categoria, tá? E esse compartimento ele vai se chamar adição, onde eu pretendo colocar as questões relativas à operação de adição. Eu vou criar um segundo compartimento, né, uma segunda categoria, que eu vou chamar de subtração, onde eu vou colocar as questões referentes a essa operação. Um terceiro compartimento chamado multiplicação, ok? E um quarto compartimento chamado divisão, tá certo? Um outro detalhe que eu pretendo usar na modelagem da minha prova, tá? No meu caso, eu vou criar uma avaliação que vai conter 4 questões, tá? 4 questões objetivas, 4 questões com alternativas A, B, C e D, por exemplo. Bom, se a minha prova tem 4 questões, seguindo essa recomendação que eu sugeri para vocês, um minuto, por favor. Boa tarde, Flávio. Seguindo essa recomendação que eu sugeri para vocês, eu vou, ao invés de gerar apenas 4 questões, eu vou gerar 8 questões. Ok? E eu tenho em mente o seguinte: bom, a minha prova terá 4 questões e uma das questões vai ser sobre adição, outra questão vai ser sobre subtração, outra sobre multiplicação e a quarta questão, né, sobre divisão. E nesses termos, para que eu possa gerar provas distintas entre os alunos, então no meu banco de questões, eu planejo colocar 2 questões sobre adição, 2 questões sobre subtração, 2 sobre multiplicação e 2 sobre divisão, ok? Qual é a minha ideia? Eu tenho 8 questões e eu vou elaborar a minha prova tal que, na hora em que o aluno for realizar a minha prova, o Moodle vai sortear para esse aluno uma entre 2 questões de adição, uma entre 2 de subtração, uma entre 2 de multiplicação e uma entre 2 de divisão. Só um minuto que tem gente batendo na porta de novo. Agora eu entendi. Boa noite, Edival. Aliás, boa noite não, boa tarde, né? Me adiantei um pouquinho. Bom, pessoal, a essência do modelo que eu pretendo criar é esse. Alguma dúvida em relação ao que eu comentei com vocês? Fiquem à vontade para me interromper, pessoal, a qualquer momento, tá? Tem dúvida? Me chama. Eu só peço um favor. Se você tiver alguma dúvida, abre o microfone e fala comigo, porque eu não vou conseguir ficar olhando nas mensagenzinhas do chat, tá? Então, por favor, abram o microfone. Tudo bem? Tarcísio, Oi, pois não, pode falar, Adriana. você vai mostrar pra gente lá no Moodle como fazer essa separação? Vou. Isso é apenas uma introdução, Adriana, para a gente poder conceitualizar o problema, tá? Ok. Eu estou expondo a minha proposta e uma vez que vocês tenham entendido essa proposta, eu vou passar a construir essa proposta no Moodle. Tranquilo? Tá bom. Mais algum Obrigada. questionamento? Nada. Mais algum questionamento, pessoal? Tranquilo até aí? Posso seguir? Joia. Sim.